Apocalipse, o milênio, o juízo final e o novo céu e nova terra. Parte 1. Esse ciclo vai dos capítulos 20 a 22. Interpretações. De todos os ciclos e capítulos do livro de Apocalipse, esse é o capítulo mais polêmico que existe entre as igrejas evangélicas devido às interpretações. Não há consenso numa mesma interpretação. Os pré-milenistas, por exemplo, eles acham que o milênio acontece depois da segunda vinda e que o capítulo 20 é a continuação do capítulo 19. Ou seja, eles acham que o Senhor vem na segunda vinda e depois ele vai reinar 1000 anos na terra. Por isso, eles acham que esse capítulo 20, que inicia esse ciclo, é a continuação cronológica, a continuação no tempo do capítulo 19. Já os amilenistas, que é o caso dos reformados, os presbiterianos, eles creem que o capítulo 20 é o início de uma nova sessão paralela, porque até agora nós tivemos 6 sessões paralelas. Porque essa não seria a 7ª e seria a continuação da 6ª. Então, para os amilenistas, não há uma sucessão cronológica do capítulo 19. Não há uma continuação. É uma nova fase, um novo ciclo que surge, que também vai da primeira à segunda vinda. Em Apocalipse, de 19 a 21, a palavra diz: Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, os ímpios, né? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esse final do capítulo 19 de Apocalipse nos leva ao final da história. Acabou, foi o dia do juízo, o Senhor Jesus chegou e foi o dia do juízo em que o falso profeta, o anticristo e também os ímpios foram lançados no lago de fogo. Acabou. Não existe mais mal no mundo. Aí no capítulo 20 de Apocalipse, nós retornamos ao começo desse ciclo. Ele retorna ao começo do ciclo da primeira vinda. E ele diz: Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Então, existe uma conexão entre os capítulos 19 e 20 que é igual à conexão que existe entre os capítulos 11 e 12. Se vocês lembrarem dos outros vídeos, o 11, ele meio que termina com o dia do juízo.
principalmente em Apocalipse 11:18, que diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíreis os que destroem a terra. Ou seja, aqui chegou o tempo da ira, o tempo do julgamento, em que serão julgados os mortos. É o juízo. Esse é o final de Apocalipse 11. No entanto, em Apocalipse 12, começa um novo ciclo, como nós vimos, que é o levantamento do quarteto do mal. E em 12:5, o livro descreve o nascimento, a ascensão e a coroação de Cristo. Nós vemos a mulher vestida de sol, um sinal no céu, a mulher vestida de sol com estrelas na cabeça, que estava para dar à luz. Ela gemia com dores de parto e o filho nasceu. Então aí o capítulo 12 de Apocalipse descreve muito rapidamente a vida de Cristo, o seu nascimento, a primeira vinda, a sua ascensão ao céu e a sua coroação. Nós vimos isso na parte do levantamento do bem e do mal. Quando o Senhor Jesus subiu, ele toma o livro dos selos, libera os selos, os cavaleiros do Apocalipse, libera os 6 selos, e ele é coroado como o rei daquele reino. Nós vemos em Apocalipse 12:5 o seguinte: nasceu-lhe, pois, um filho varão da mulher, que nós começamos a ver no capítulo 12. Esse varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ou seja, esse rei é Jesus. Então, esse milênio, ele antecede a segunda vinda de Cristo. Ele não acontece depois da segunda vinda, como muitos acreditam. Nós entendemos que o milênio é um período que vai da primeira vinda até a segunda vinda. Não quer dizer literalmente 1000 anos, em números literais, mas é um tempo que vai da primeira à segunda vinda. Então, o milênio já está acontecendo a partir do momento que o Senhor Jesus veio até o dia que ele voltar. E isso não acontece depois que ele voltar. Nós vemos que no capítulo 12 há o levantamento de 5 inimigos da igreja. O primeiro é o dragão, porque quando o Senhor Jesus sobe, o dragão é expulso do céu. Ele luta com Miguel e os seus anjos e ele é expulso do céu para a terra. E o capítulo ainda diz: ai daqueles que estão na terra, porque ele desceu cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí ele vai levantar mais alguns inimigos. Então, os 5 inimigos da igreja são o dragão, a besta, que é o anticristo, a besta que vem do mar, que é o anticristo, a besta que vem da terra, que é o falso profeta, a meretriz, que é a Babilônia, a grande meretriz, e aqueles que são marcados pela besta, aqueles que seguem a besta. Mas acontece que quando eles caem sempre juntos, eles caem ao mesmo tempo.
Só que as cenas dessa queda, elas são descritas em telas diferentes, em ciclos. Em um ciclo, nós vemos a queda da Babilônia, que é a primeira a cair. Depois, no ciclo anterior, que nós vimos também, caem a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Mas eles caem juntos. Se vocês lembram dos demais vídeos, eu disse que cada ciclo é a mesma história, da primeira à segunda vinda. Só que João nos mostra em cada ciclo mais detalhes. Esse ciclo ele é preenchido com mais coisas. A cada ciclo nós sabemos mais e mais e mais um pouquinho. Sempre tem uma revelação. Então, por isso, alguns inimigos, 3, caem no ciclo anterior, que é o 6º, que é a queda dos inimigos. Mas o dragão ainda não caiu para nós, porque ainda João não trouxe essa informação. Ele vai trazer a queda dos demais exatamente no capítulo 20, que é um novo ciclo, mas eles caem juntos. Só que ele vai nos revelando aos poucos. Então, as cenas das quedas são descritas em telas diferentes. E aí nós temos algumas dificuldades para aceitar, de acordo com a própria palavra de Deus, com a própria Escritura, dificuldades do milênio literal. Um milênio que existe de 1000 anos e que há de começar depois da segunda vinda. Então, de acordo com a palavra, os amilenistas têm dificuldades em aceitar essa versão, porque ela não concorda exatamente com o que está escrito. Então, vamos ver. Se nós formos olhar toda a Escritura, nada nos fala sobre o milênio terrestre. Nada. Não existe nenhuma passagem em toda a Escritura que nos fala que haverá um milênio terrestre depois da segunda vinda. Isso não está nos evangelhos e nem nas epístolas, tanto as paulinas de Paulo, ou as gerais de João, de Pedro, de Tiago, de Tito, etc. Então, não há na Escritura um milênio terrestre. Para nós, o milênio é o tempo em que Cristo está reinando no céu, mas não fisicamente aqui neste mundo. O milênio ele está no céu, porque todo o tempo em que o Senhor Jesus nos ensinou enquanto esteve na terra, ele sempre disse: o meu reino não é daqui. O reino dele é espiritual, ele não está na terra. Ele cansou de falar isso. Então, a ideia de um milênio na terra e também uma posição de preeminência dos judeus nos traz muita dificuldade de acordo com a palavra, porque os pré-milenistas, além de acreditarem que o milênio será na terra, que o Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos depois que ele voltar na terra, e parece que em Jerusalém, também há uma posição de preeminência dos judeus. O que quer dizer isso? Eles acham que todos os judeus serão salvos, que os judeus foram meio que castigados por não crerem no Senhor Jesus, mas que depois que Cristo voltar, há de salvar todo o povo judeu. Isso aí nos parece estranho. Por quê? Sobre os judeus.
da preferência de Deus pelos judeus e de salvar a todos, porque isso reintroduz uma distinção entre os judeus e os gentios, como existia antigamente, né? Os judeus eram a raça de Deus, era o povo de Deus, e eles não se misturavam e não aceitavam os gentios. Então havia essa separação. Mas essa separação já foi abolida com Cristo, porque Cristo várias vezes falou que ele ia converter com o seu evangelho o mundo inteiro. Então essa separação entre judeus e gentios já foi abolida por Cristo. Em Colossenses 3,11, Paulo nos fala: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, o Senhor Jesus, ele aboliu essa distinção. Nós sabemos que ele procurou a mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo distinto do povo judeu. Eles não se davam, mas o Senhor Jesus quebrou essa diferença e conversou com a mulher samaritana como se fosse uma mulher do seu povo, né? Então, Cristo derrubou isso tudo. E se nós imaginarmos que haverá uma preferência de Deus pelo povo judeu, o que Cristo fez seria desfeito, né? Seria recolocar essa diferença que havia antes e que ele quebrou. Em Efésios 2,13, a palavra diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, Cristo quebra essa separação, ele quebra essa parede. Então, não dá para aceitar que essa parede haverá de crescer lá na frente, né? Em Efésios 2,17, a palavra diz: e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, nós sabemos que há uma só igreja, uma só noiva, e ela é composta de judeus e de gentios. Não há uma separação mais. E o milênio na Terra, o milênio terrenal, ele nos remeteria a 2 eventos de ressurreição, ou seja, a ressurreição dos crentes quando o Senhor Jesus vem. Ele há de promover a ressurreição de todos os salvos, antes do milênio, se o milênio for literal. E aí, depois dos 1000 anos, haveria uma outra ressurreição dos ímpios, depois desses 1000 anos. Então, a palavra não fala sobre isso. Nós não vemos isso na palavra. Por isso, aceitar algumas dessas teorias fica bem difícil, porque nós temos que nos guiar pela palavra. E a palavra de Deus não diz isso. Isso é oposição ao que a Bíblia ensina.
Haveria também uma dificuldade de convivência entre as pessoas. Por exemplo, Cristo estaria aqui na terra glorificado, lá em Jerusalém, reinando. Aí os santos estariam glorificados, porque serão glorificados quando ele vier. E essas pessoas glorificadas, os santos, teriam que conviver com homens que estão na carne. E aí você pega um trem, você pega um ônibus e você vai conviver, você com o corpo glorificado, convivendo com homens que não são glorificados. Então, isso nos parece meio estranho, né? Filipenses 3:20 nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aguardamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo quando ele vier, na sua segunda vinda. E como vamos viver glorificados, esperando 1000 anos para que haja a ressurreição dos ímpios para a condenação. Então, isso nos traz muita dificuldade de crer de acordo com o que está na palavra. Então, eles acham que as nações estarão sob o reinado de Cristo por 1000 anos. Aí depois elas se rebelam totalmente contra ele. Nós sabemos que o juízo é universal, é para toda a humanidade. E ele acontecerá depois da segunda vinda. O Senhor Jesus vem, transformará os seus, haverá uma ressurreição, e tudo isso acontecerá depois da segunda vinda. Já no milênio terrenal, como eles acreditam que haverá um milênio na terra, que o Senhor Jesus virá na segunda vinda, vai reinar 1000 anos e só depois acontecerá o juízo, 1000 anos depois, que seria um juízo somente para os ímpios, para os incrédulos. Isso nos traz grande dificuldade de aceitar de acordo com o que está na palavra, porque a palavra diz o inverso, totalmente o inverso. No capítulo 20, João nos traz 4 quadros distintos. O primeiro é a prisão de Satanás, que vai do versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nós vimos que o poço do abismo tem uma tampa, no capítulo 9, versículo 1. Essa tampa pode ser aberta, está no capítulo 9, versículo 2. Pode ser fechada, como está aí no capítulo 20, versículo 3, que diz que lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele. E ela pode ser selada, é o selo, né? Também capítulo 20, versículo 3. Apocalipse 21 diz assim, 20, versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás,
e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, nós vimos que a palavra diz que ele prendeu o dragão no abismo, fechou e selou. O que quer dizer isso? Nós sabemos que Satanás é um espírito, ele não pode ser preso. Nenhuma corrente irá prendê-lo. Então, quando a palavra nos diz que ele foi preso e no abismo, que foi fechado e que foi selado, isso nos remete à limitação do seu poder. Ou seja, o poder dele está sendo limitado. Por quanto tempo? Pelos 1000 anos. Lembrem que está escrito, durante 1000 anos. Então, nós vemos que a autoridade do dragão e do poder estão sendo restringidas. Ele não pode mais enganar as nações, porque ele tinha essa função. Vocês lembram de Jó, que quando o dragão, o Satanás, vivia no céu e Deus perguntou: onde é que você estava? Eu estava na terra. E ele pergunta: você viu meu servo Jó? Ele é fiel. E ele queria condenar Jó. Ele é assim porque o Senhor dá tudo a ele, tira tudo dele e o Senhor vai ver que ele vai negar o Senhor. Então, ele tinha a função de acusador, era a função que ele tinha. E também ele enganava as nações. Todas as nações não criam em Deus. Somente o povo de Deus, a quem Deus se revelou a Abraão, e dali criou aquele povo que veio seguindo até o nascimento do Messias. Então, o povo de Deus conhecia Deus. Os outros não, os outros eram enganados por ele. Ele tinha essa autoridade, esse poder de enganar todas as outras nações. E essas nações eram idólatras por isso, né? E adoravam deuses falsos porque eram enganadas por ele. Só que quando o Senhor Jesus morre, é ressuscitado e sobe aos céus, ele abre o livro, ele toma das mãos do Pai o livro dos selos, que são os decretos de Deus para o fim dos tempos, em que nós já estamos, que é esse milênio em que Cristo está reinando. Ele libera os cavaleiros do Apocalipse, ele libera os demais selos e ele libera o quê? A evangelização dos povos. Ela foi ordenada. O primeiro cavaleiro é o branco, que sai vencedor e para vencer. O evangelho, ninguém pode impedir o evangelho, impedir a pregação do evangelho e nem que aqueles chamados creiam ao ouvir o evangelho. O dragão não pode impedir. Ele trabalha para prejudicar a igreja, mas ele não pode impedir a evangelização dos povos, de todos os povos, como chegou até nós, né? Então, através da evangelização, do evangelho, da palavra de Deus, é que Deus vai chamar os seus eleitos. E durante esse tempo em que Deus tem para chamar os seus eleitos, o dragão não pode impedir. Isso não quer dizer que ele está inativo, né? Mas ele está meio que na corrente de Deus. Deus está prendendo ele. Ele tem um tempo, que são esses 1000 anos. Olha como as coisas batem exatamente.
Um milênio, um tempo de 1000 anos, um milênio em que Cristo reina, é exatamente o tempo da evangelização. Claro que não são 1000 anos literais, é um tempo da primeira e segunda vinda. E é o tempo do reinado de Cristo. E como ele foi expulso, ele perdeu sua função de acusador, porque agora Cristo intercede pelos salvos, como ele perdeu essa função e como ele foi expulso do céu, ele desceu para a terra, lembrem do capítulo 12, com muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele está preso, ou seja, limitado durante quanto tempo? 1000 anos. Exatamente o tempo em que o Senhor Jesus há de reinar. As coisas batem perfeitamente. Por isso, nós não conseguimos entender uma outra versão, porque quando a gente olha para essa versão, ela bate perfeitamente com tudo aquilo que já foi dito e tudo aquilo que nós sabemos, não só do livro de Apocalipse, mas falado pelo próprio Senhor Jesus. Então, a prisão de Satanás, ela não tem a ver com a segunda vinda, mas sim com a primeira vinda. Porque é quando o Senhor Jesus sobe e ele é expulso do céu. A partir desse momento em que há o período de evangelização, em que o Espírito Santo é liberado, é enviado por Deus, um novo Consolador, ele é enviado àqueles que creem no Senhor Jesus. Durante esse tempo, Satanás foi expulso e ele não pode fazer nada. Ele pode atrapalhar, mas ele não pode impedir que os eleitos creiam e sejam salvos através do Evangelho, através de ouvir a palavra de Deus do Evangelho. Então, na primeira vinda, exatamente quando o Senhor Jesus libera a evangelização, o Evangelho como primeiro cavalo branco que vem vencedor e para vencer, a partir desse momento, Satanás está preso, ou seja, o seu poder está limitado, ele não pode impedir que os crentes sejam salvos. Em Mateus 12, 29, o próprio Senhor Jesus fala: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem é o valente é Satanás. E ele diz que para entrar na casa de Satanás e roubar os bens, quais são os bens? São as pessoas que estão sob domínio dele. Mas primeiro o Senhor Jesus precisava amarrá-lo e ele estava amarrado. O Senhor Jesus amarrou e venceu o dragão com a sua morte. Mesmo que ele ainda não tenha morrido quando ele disse isso, mas ele já sabia que todo o plano de redenção de Deus estaria completo. E então, ele amarra o valente, rouba-lhe os bens, as pessoas, através do Evangelho, e ele está amarrado, limitado. Então, o Senhor Jesus pode pegar dele quem o Senhor Jesus, quem Deus desejar, né? Em Lucas 10, 17 a 18, a palavra diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado e não tinha subido aos céus. Mas ele diz: eu via, ele não diz eu verei, nem eu vi. Ele diz eu via, ele tinha certeza que aquilo ia acontecer, porque
Para Deus não há tempo. E ele sabia que o plano já estava completo. Tudo ia acontecer de acordo com os planos de Deus. E por isso ele já via lá na frente Satanás caindo do céu como um relâmpago, que foi o que aconteceu depois que ele morreu, que ressuscitou e que subiu aos céus. Em João 12, 31, 32, a palavra diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. O próprio Senhor Jesus fala isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu não sei se vocês lembram que essa passagem é quando uns gregos, se eu não me engano, falam com Filipe, e Filipe vai falar com ele. Mestre, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. E aí ele começa a falar na frente dos gregos uma coisa que não tem nada a ver, e fica um olhando para a cara do outro sem saber o que ele estava falando, e ele diz isso, que chegou o momento, porque ele ia para a cruz, ele já estava caminhando para a cruz. Então ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, que é Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, ele veio para salvar os judeus, os perdidos do povo de Deus. Mas quando ele fosse levantado da terra na cruz, ele atrairia a pessoas de todos os povos, língua e nações. Essa seria a sua autoridade depois que o plano se completasse. Por isso ele fala: chegou o momento. Quando eu for para a cruz, quando eu morrer, quando eu ressuscitar, chamarei todos para mim. Em Colossenses 2,15, a palavra diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o Senhor Jesus triunfa sobre o mal, sobre o dragão. E em Hebreus 2,14, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, ele destrói o diabo com a sua morte. E 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, em Apocalipse 12, de 5 a 17, nós vemos a expulsão de Satanás. Que ele chega e Miguel e seus anjos lutam com ele, e ele é expulso do céu e ele vem para a terra cheio de ódio. Isso acontece porque é resultado da coroação de Cristo, quando ele chega no céu e ele é reconhecido como aquele que há de executar os decretos de Deus. Ele é o Rei dos Reis. E isso é a coroação dele, que nós vimos no início. E essa expulsão de Satanás é o resultado do que ele fez na cruz. Não é resultado só porque ele subiu, é pelo que ele fez na cruz. Ele venceu o dragão. Então, Satanás foi amarrado quando? Lá na primeira vinda de Cristo. Na primeira vinda ele já estava amarrado. Nós vimos na palavra que o próprio Senhor Jesus já tinha amarrado o valente. Isso foi na sua primeira vinda. E a prisão ou restrição do poder de Satanás, que ele está preso, o seu poder está limitado, ele não pode fazer muita coisa, é a obra
de Cristo na cruz, com a evangelização das nações em que Deus chama os seus eleitos. Ele não pode destruir a igreja. Isso está em Mateus 16, 18. Ele não pode impedir os eleitos de todas as nações de receber o evangelho e crer. Isso está em Romanos 8, 30. O dragão não pode impedir o avanço do evangelho, da igreja. E a igreja, ela é internacional. Nós temos o particularismo da antiga dispensação, em que os judeus eram especiais, eram um povo particular, só os judeus eram povo de Deus. Então, o particularismo era o povo de Deus, né? Eram os judeus, só eles eram povo de Deus. Mas hoje, com a vitória de Cristo, nós temos o universalismo da nova igreja, ou seja, a igreja é universal, ela é composta de pessoas de toda língua, raça e nação. Agora, a palavra também diz que ele será preso por pouco tempo. É necessário que ele seja solto, mas por pouco tempo. Por quê? Nos decretos de Deus haverá grande tribulação, que é um momento de prova para a igreja. Então Deus permite que o dragão atribule a igreja, persiga a igreja. Isso está permitido, mas somente num determinado tempo. E esse tempo que ele terá vai durar pouco, porque o Senhor Jesus falou: se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, não sobraria ninguém. Então, há um tempo de evangelização em que o evangelho é pregado, ele não pode fazer nada. Quando esse tempo de evangelização terminar, aí ele será solto, mas o tempo dele é curto. Então ele será solto depois do milênio, porque é o tempo em que Cristo está reinando. E esse tempo em que a ele será permitido perseguir a igreja, será o período da apostasia e depois da grande tribulação e do reinado do anticristo. Só que esse tempo dura pouco. É um tempo bem perto da segunda vinda. Ele será solto, virá a grande tribulação, porque ele levantará os seus inimigos, o anticristo, o falso profeta. Ele levantará os inimigos durante esse tempo, depois que for pregado o evangelho a todas as criaturas. Ele será solto quer dizer, terá o seu poder liberado, né? E perseguirá a igreja e talvez até matará muitos, né? Perseguirá. Então esse é o tempo da grande tribulação que o Senhor fala, é o reinado do anticristo, que não vai durar muito, porque esse tempo foi abreviado, como o Senhor Jesus falou. E logo depois que for abreviado, o Senhor Jesus volta. Então, nós vemos esses 1000 anos de prisão, que é citado no versículo 3, e as figuras simbólicas, que são abismo, corrente, prisão e milênio. São figuras simbólicas, porque, na verdade, o abismo, que ele é preso, a corrente, são símbolos, né? Porque ninguém consegue prender o dragão com uma corrente. E 1000 sugere um período de completude, é um período inteiro, ou seja, esse milênio, esses 1000 anos, é um período inteiro, completo, é um longo período completo, porque 1000 quer dizer 10 ao cubo. É um período completo que vai
da primeira vinda à segunda vinda. É o período em que Cristo está reinando. E o que ele está fazendo reinando? Colocando aos poucos os seus inimigos debaixo de seus pés. Como está em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua segunda vinda. Na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, nós vemos que esse período do milênio, esses 1000 anos em que Cristo reina, precede o juízo, é antes do juízo. E ele termina com a vinda do Senhor. E o juízo, portanto, é depois da segunda vinda. Então, nós podemos perceber que o capítulo 20, ele não é a continuação do 19. No 20, nos remete à primeira vinda, que é quando o dragão foi preso. Quando que ele foi preso, o Senhor Jesus amarra o valente quando ele estava aqui na terra. Ele amarrou o valente e roubou os seus bens, que são as pessoas. Então, nós podemos ver que o capítulo 20 começa falando da primeira vinda. Ele não é continuação do capítulo 19. É um novo ciclo que se inicia contando a história da primeira até a segunda vinda. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, né? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus já nos fala do juízo, né? O juízo final, quando ele separaria as ovelhas dos cabritos. Romanos 8, 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, até a criação aguarda a vinda do Senhor. E o segundo quadro que João nos mostra, porque nós vimos então a prisão de Satanás, que acontece na primeira vinda. O segundo quadro é o reinado dos salvos com Cristo nos céus, que vai do versículo 4 a 6. Em 4 a 6, João fala que viu tronos e que neles estavam sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ele viu ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ele não viu corpos, ele viu almas. Não estavam glorificados ainda, bem como por causa da palavra, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem. Então,
O reinado de Cristo não é na terra, ele mesmo diz, mas é no céu. Se nós formos ver, a palavra tronos é encontrada 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes só no livro de Apocalipse. Dessas 47 vezes, somente 3 vezes a palavra trono se refere a um trono na terra. E quando isso acontece, não é o trono de Deus, nem de Cristo. É o trono de Satanás e do anticristo. Nós podemos ver isso no capítulo 2, versículo 13, capítulo 13, versículo 2 e no capítulo 16, versículo 10. Então não há uma referência a um reinado na terra, a um reinado na Palestina e em Jerusalém, um trono em Jerusalém. Não existe essa referência, apenas o trono de Deus, que é citado 44 vezes no Apocalipse, o de Deus, está no céu. Então, a cena ocorre no céu e não na terra. E João também vê almas e não corpos. Quando ele vê também no selo, né? No 5º selo. Então, essas almas nos mostram que o reinado de Cristo é lá no céu e que ainda não houve ressurreição, que ele não vê pessoas glorificadas, ele vê almas. Então ainda não houve a ressurreição, que será quando Cristo voltar. Ele ainda está reinando. Então, são aqueles que reinam entre a morte e a ressurreição. Porque na ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma, como está em Apocalipse 22, 5. Os salvos reinarão com corpo e alma, ou seja, eles terão o corpo ressuscitado, glorificado e também a alma deles, que já está no céu. Para os pré-milenistas, Cristo desceu do céu, no capítulo 19, de 11 a 16. Mas esse reinado que eles falam acontece antes da segunda vinda, porque quem morre vai morar com Jesus. E lá no céu, onde está o trono, muitos estão assentados em outros tronos para julgar. Eles hão de julgar as 12 tribos de Israel, como diz em Mateus 19, 28, vão julgar o mundo, como em 1 Coríntios 6, 2, e os anjos. Eles participarão da glória de Cristo. Os salvos, os mártires e aqueles que morreram em sua fé estão lá ainda. Aqui nesse capítulo, João nos mostra que eles estão lá. São almas, não são corpos glorificados. E também nos mostra dos outros mortos, né? Que são os incrédulos, que eles acham que vivem depois de 1000 anos. Então, segundo eles, os incrédulos vão esperar Cristo aqui, viver 1000 anos sem ressuscitar, e depois é que eles entram na segunda morte. E a ressurreição, para eles, é a segunda morte. Que vamos entender isso aqui. Quem morre uma vez, a morte física, ressuscita 2 vezes. Por exemplo, o cristão, ele ressuscita 2 vezes. Primeiro ele ressuscita, ele nasce de novo, espiritualmente, quando ele crê em Cristo. Então ali ele morre e ressuscitou espiritualmente, mas ele vai morrer. Então ele morre uma vez. E depois ele será ressuscitado fisicamente, quando o Senhor Jesus voltar. Então, quantas ressurreições ele vai passar, o cristão? A primeira
É a ressurreição da cruz, a ressurreição espiritual, que ele não morre, não é no físico, é espiritualmente. Ele morre espiritualmente para o mundo e renasce para Jesus. Então, depois ele vai morrer fisicamente e vai ter uma nova ressurreição, que é a ressurreição física. Quando ele morrer, o Senhor Jesus volta e ele vai ser ressuscitado. Agora, e os ímpios? Os ímpios, eles morrem 2 vezes. Por quê? Eles morrem fisicamente, é a primeira morte. Quando a pessoa ficou doente, morreu, está no hospital, morreu. E depois eles vão morrer de novo. Por quê? Eles vão ser ressuscitados, sim, mas uma vez só. A pessoa morre no corpo, o corpo vira pó, o Senhor Jesus volta e ele é ressuscitado. Para quê? Para morrer de novo, eternamente. Ou seja, ser condenado. Então ele morre 2 vezes. Ele morre fisicamente, o ímpio. Ele morre fisicamente, ficou doente, morreu. O Senhor Jesus volta, ressuscita, mas ele não vai viver com Cristo. Ele vai para a segunda morte, que é a condenação, é o lago de fogo, é a morte eterna, longe de Deus. Então o ímpio morre 2 vezes e ressuscita uma. Já o cristão não, ele morre apenas uma vez. Ele ressuscita 2 vezes. A primeira, quando ele crê em Cristo, ele é ressuscitado espiritualmente pela cruz. Aí ele vai e morre fisicamente. Ficou doente, morreu. O Senhor Jesus volta e ele será ressuscitado de novo, mas agora fisicamente para a salvação. Vai receber um corpo glorificado e vai ser salvo. Isso às vezes é meio complicado, né? Mas se a gente for imaginar, nós que somos cristãos já ressuscitamos uma vez, né? Espiritualmente. Cremos em Cristo, morremos para o mundo e nascemos para Ele. Então já tivemos uma ressurreição. Mas um dia a gente vai morrer, né? A gente vai ficar doente, vai morrer. Mas quando o Senhor Jesus voltar, ele vai nos ressuscitar. Já o ímpio, coitado, ele vai morrer 2 vezes. Ele morre fisicamente, ele não creu, então não houve ressurreição espiritual. Ele morreu fisicamente, ficou doente, morreu. E aí, quando o Senhor Jesus volta, ele vai ser ressuscitado, sim, mas vai morrer de novo. Porque ele vai ser ressuscitado para a condenação, para a morte eterna, que é o lago de fogo. Porque a regeneração, porque nós passamos, quando cremos em Cristo, o nosso espírito é regenerado, a nossa vida, o nosso coração, nós ganhamos um coração de carne. Essa regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual, é o que eu falo aqui. A primeira ressurreição, que é espiritual, é a regeneração. Então, a nossa primeira ressurreição é espiritual. E aqueles que estão mesmo mortos estão reinando com Cristo, porque a alma deles está lá. Ainda não estão com o corpo glorificado, mas estão lá, reinando com Cristo. E aí, o terceiro quadro que João nos mostra é a derrota final de Satanás, que vai do versículo 7 a 10. E diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha como encaixa perfeitamente. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, é um exército enorme que ele vai tentar seduzir para destruir o cordeiro.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ou seja, ele vai perseguir a igreja, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui nós vemos uma batalha final, que é uma mesma batalha descrita no capítulo 19. Porque o dragão vai querer arregimentar um exército para ele, para tentar destruir o cordeiro quando vier. Essa batalha é chamada Armagedon, a batalha final. E ela é descrita em vários outros textos, né? Mas não são 3 batalhas diferentes. Elas são a mesma batalha. É sempre o ataque final das forças anticristãs à igreja. Então, o Armagedon do capítulo 16, versículo 16, e Gog e Magog são a mesma batalha, mesma coisa. É uma batalha fictícia que não vai existir, porque no final haverá a derrota dos inimigos de Deus, sempre. Nós vimos a queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte. Todas acontecem ao mesmo tempo na segunda vinda. Não é que um é destruído antes e o outro depois. É tudo junto, no mesmo tempo, quando o Senhor Jesus vem. Só que João nos relata isso em ciclos diferentes. No outro ciclo, ele nos falou da queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta. E aqui ele está falando do dragão, dos ímpios, da morte, e nos fala de Gog e Magog, que seria uma batalha final contra o povo de Deus, que está também em Ezequiel 38, 39. Os exércitos inimigos, segundo João, são numerosos, né? Mas eles não vão vencer. Então, essa realidade que nós vemos aqui, descrita no livro, ela corrige 2 erros. O primeiro é o otimismo irreal, porque há pessoas, há crenças que acham que o mundo, no fim, será de tensão profunda. E também o pessimismo doentio. Não importa a fúria ou a força numérica do inimigo. Em qualquer delas nós vemos a vitória do Cordeiro e da sua igreja. Não há batalha, não há luta. Há a vitória do Cordeiro. E a derrota dos inimigos será repentina e completa. Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca, na manifestação da sua vinda. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Então, ele mata com o sopro da sua boca e na segunda vinda. Então, não há batalha. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir. Então, nós vimos que o anticristo e o falso profeta foi lançado no lago de fogo em Apocalipse 19, versículo 20. Satanás foi lançado no lago de fogo em Apocalipse 20, versículo 10. Eles são atormentados juntos, eles são destruídos juntos. Só que João vai nos contando aos poucos. Vocês devem lembrar que nas taças da ira de Deus, João começa a anunciar a queda da Babilônia, num ciclo anterior da queda.
ele fala, caiu a Babilônia. E no próximo ciclo, ele já mostra quem era a Babilônia e como ela caiu. Então, a cada ciclo, ele vai nos dando mais detalhes, mas tudo acontece ao mesmo tempo. E talvez, por Satanás ser o agente principal do mal, ele é o mais forte, a sua derrota seja descrita por último, no último ciclo. E o fogo eterno, que nós sabemos, está preparado para ele e os seus anjos, como diz Mateus 25, 41. E o quarto quadro que João nos mostra é o juízo final, que vai dos versículos 11 a 15. Então, nós vemos Cristo no trono como juiz, no versículo 11. Nós vemos o trono branco, que simboliza a santidade e a justiça do juízo e do julgamento que irá ocorrer, Nós vemos a terra redimida do seu cativeiro, porque ela não será destruída, mas transformada. É o que nos diz 2 Pedro 3,10, Atos 3,31 e Romanos 8,21. E aqueles que até hoje, os que rejeitaram e os que ainda rejeitam Jesus como advogado deles, porque Jesus é o nosso Senhor e nosso advogado, ele intercede por nós. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado e que ainda rejeitam, vão ter que comparecer diante dele, mas aí ele não será mais advogado, ele será o juiz, Então, no mesmo quadro, João nos mostra os mortos que ressuscitam para o julgamento, e está nos versículos de 12 a 14. Os ímpios ressuscitarão, todos os mortos de todos os tempos, todos os ímpios, todos os mortos em todos os tempos e lugares. Então, nós não temos como entender como pode haver duas ressurreições físicas. Por exemplo, a ressurreição dos cristãos, dos salvos, quando Jesus voltar, e aí ele reina 1000 anos, e só depois dos 1000 anos que ele vai ressuscitar os ímpios para condenação. Nós não conseguimos entender isso. Não é o que diz a palavra. Então, para nós, não tem base bíblica. Os crentes e os ímpios, eles ressuscitam no mesmo dia. A ressurreição é para salvos e para incrédulos. E o julgamento é universal e individual, como está no versículo 13. É universal porque é para todos, todas as pessoas, e individual porque pega cada um. Então, nós teremos os livros abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nesses livros. Seremos julgados por palavras, obras, omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana sempre caminham juntas. Então, pelas obras, todos nós somos indesculpáveis. Haverá nesse julgamento um juiz, mas não haverá jurados. Haverá acusação, mas não defesa. Haverá uma sentença, mas não tem como apelar. É a sentença de Cristo se cumprirá. E a única forma de escapar é só mesmo crendo e confiando no Senhor Jesus. Aqueles que creem estão salvos, aquele que crê terá a vida eterna. E confiando no Senhor Jesus. Então, a salvação não são as obras, mas a graça de Deus,
como está no versículo 15. E aí o livro da vida é aberto. Quem tem o nome no livro da vida não será lançado no lago de fogo, mas aquele que não tem será lançado no lago de fogo, e essa será a segunda morte, a morte eterna. Depois, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, versículo 14, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E os tormentos desses inimigos serão eternos. É o que diz o versículo 10 e 15. No 10 diz: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? E no 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os tormentos serão eternos, eles vão sofrer para sempre. E o sofrimento dos ímpios é indescritível. Portanto, irmãos, será que nós estamos preparados para o dia do juízo? Nós devemos pensar de que lado nós vamos estar nesse dia. Na direita ou na esquerda? Ouviremos: vinde, benditos de meu Pai. Ou iremos para o lago de fogo? Nós estamos seguros da nossa salvação, de que estamos com Cristo, de que cremos nele, de que estamos debaixo do sangue dele? Será que estamos sob o peso e condenação dos nossos pecados? Devemos pensar, porque hoje ainda há tempo, ainda estamos no período do Evangelho, ainda é dia da salvação. Nós vamos ter ainda mais algum vídeo que vai falar sobre os capítulos 21 e 22. E aqui eu gostaria de novamente agradecer aos reverendos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, com quem eu aprendi esse livro e passei a ter essa nova visão. E as coisas vêm acontecendo hoje, irmãos. E eu vejo as trombetas de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo o controle do Senhor Jesus em tudo. E acredito nos sinais, acredito que o tempo está próximo. Talvez não venha enquanto eu estiver vivo, talvez ainda leve 40, 50 anos. Isso é pouco tempo para Deus, isso não é nada. Para nós são muitos anos, mas para Ele não chega nem uma semana. Mas vemos os sinais, nós vemos que tudo está acontecendo, que a palavra do Senhor Jesus vem se cumprindo a cada dia, que tudo que está nesse livro, tudo que Ele falou quando esteve aqui entre nós, está acontecendo. E nós vemos como tudo é interligado, tanto o livro de Apocalipse, quanto o Antigo Testamento, quanto os profetas, quanto as palavras do Senhor Jesus, tudo nos foi revelado para que crescêssemos. E o livro de Apocalipse nos mostra exatamente isso. Os decretos de Deus, a ação de Deus, que tudo está se cumprindo e vai se cumprir. Tudo está acontecendo exatamente como está aqui. Por isso temos a certeza de que Ele virá e com Ele seremos vencedores. Então, irmãos, até o próximo vídeo.